aqui com 9 pessoas. Acho que apareceu vai aparecer uma mensagem aí, isso que a gente está gravando, tá? Okay. Boa noite a todos. Eu sou a Renata Nunes, orientadora educacional da ETEC Salles Gomes. Nós vamos encerrar hoje os nossos eventos sobre o Setembro Amarelo. Nós sabemos que o setembro é um mês onde nós lembramos, né, sobre o suicídio, nós lembramos sobre as pessoas, né, que têm alguns transtornos, né, algumas pessoas que têm depressão, algumas pessoas que têm alguns problemas, e que durante muito tempo, né, nós não falávamos sobre isso. Então, o Setembro Amarelo foi um mês necessário, né, para que a gente pudesse abrir esse diálogo e até mesmo, né, quebrar um tabu de falarmos sobre a nossa saúde emocional, né, sobre as nossas interações sociais e sobre aquilo que a gente sente. Então, para nós fecharmos esse nosso Setembro Amarelo, onde nós tivemos muitas ações, né? Então, o Grêmio Estudantil desenvolveu ações, eles estão presentes hoje aqui também, muito obrigada. A Biblioteca Ativa também desenvolveu ações relacionadas ao Setembro Amarelo, os ETINs desenvolveram exposições, as relações institucionais também estão preparando aí um informativo com um compilado de todas essas informações e de tudo que foi feito durante esse mês do Setembro Amarelo. O curso de farmácia também realizou uma apresentação, né? Preparou uma apresentação com muito carinho, com dinâmica, com teatro, música, para os alunos dos técnicos. E hoje nós vamos fechar o nosso Setembro Amarelo. Quero acolher, né? Seja bem-vinda, Renata Orvalho, uma psicóloga aqui da nossa cidade. Ela vai se apresentar depois para vocês. E ela veio falar também, né, sobre a prevenção ao suicídio. Agradeço a todos que estão aqui, que estão presentes. Lembrando, né, que tudo está sendo gravado e depois tudo isso vai ficar disponível, né, nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook. Então, nós vamos divulgar depois lá. Renata, pode se apresentando, enquanto isso eu vou compartilhando a minha tela aqui. Boa noite, pessoal. Meu nome é Renata Orvalho, eu sou psicóloga, eu trabalho já há aproximadamente uns 14 anos na área clínica. Antes de vir para a área clínica, eu tive experiência em outras áreas da psicologia, área educacional, área de inclusão, e aproximadamente 14 anos eu atuo aqui em Tatuí em consultório, tá? Fui convidada, gostaria de agradecer o convite da Renata, gostaria de agradecer de antemão a presença de todos vocês aqui. E eu quero deixar bem claro que eu preparei um material para vocês, tanto de depressão quanto de suicídio. Apesar de ser um mês de conscientização do suicídio, acredito que nós também podemos abordar um assunto importantíssimo que é a depressão. Sintam-se à vontade de participar, de tirar dúvidas, de perguntar, porque o nosso objetivo aqui hoje é muito mais do que eu simplesmente apresentar os slides ou ficar falando. É tirar as dúvidas que vocês têm, é conversar, é realmente um bate-papo para a gente fechar esse Setembro Amarelo, né? Como a Renata falou, hoje nós fechamos o mês de conscientização. E muitas pessoas às vezes até questionam falar sobre esse assunto, por que fala-se tanto, por que existe esse mês, e nada mais importante de compreender que existe, que faz parte da nossa realidade, e que às vezes a gente tendo conhecimento, nós podemos ajudar pessoas que estão muito próximas da gente, e que nós não pensamos talvez que tem algum pensamento, algum sentimento, alguma sensação. Porque às vezes é tudo tão misturado, as emoções, os sentimentos, que a gente acaba perdendo até que ponto pode ser um quadro depressivo, uma intenção suicida, ou simplesmente característicos, né? Do momento em que nós estamos vivendo. E antes de começar as apresentações, é importante, como a Renata falou, da gente falar de saúde mental e falar de emoções. Muitas vezes nós não falamos sobre as nossas emoções, nós temos vergonha,
nós achamos que é errado a gente ter medo, a gente ficar triste, nós termos angústia, e muitas vezes a gente esconde todos esses sentimentos. E quando a gente vai ver, já tá tudo eu falo que é uma bomba atômica, né? Já tá tudo para explodir, eu já não estou conseguindo lidar com as minhas sensações. Por quê? Muitas vezes a gente acha que o outro não sente, que só nós estamos com medo, que só nós temos insegurança, que só nós nos sentimos culpados. E cada vez mais, para a gente trabalhar com depressão, com suicídio ou com qualquer outro transtorno, é importantíssimo a gente compreender que é normal a gente ter sentimentos, às vezes a gente vai ter medo, às vezes a gente vai ter raiva, às vezes a gente vai ter angústia, e tá tudo bem. Nada melhor do que cada vez mais a gente falar sobre o tema, a gente conversar com os nossos familiares, com os nossos amigos, para a gente tirar esse tabu de que a gente não pode sentir, ou aquela velha frase, temos que ser forte, né? E é até questionável o que é ser forte. Hoje eu falo que, na minha percepção, ser forte é ter uma compreensão das minhas fraquezas, dos momentos que eu tô triste, dos momentos que eu tenho medo, dos momentos que eu tô insegura. Porque geralmente é isso que acontece com a gente. Ninguém é forte 100% do tempo, tá? Então vamos começar com os slides. O Setembro Amarelo, o que é o Setembro Amarelo? Como nós já falamos, a origem dele foi nos Estados Unidos. Em 1994, quando um jovem de 17 anos ele cometeu suicídio. E no dia do velório, os amigos fizeram, né, alguns cartões de decoração e com essas fitinhas amarelas, que inclusive é o símbolo do Setembro Amarelo, provavelmente vocês viram por aí, né? E nessa fitinha eles colocaram uma mensagem: se precisar, peça ajuda. Porque quando a gente fala dessa questão emocional, quantas e quantas vezes nós estamos angustiados, nós estamos sofrendo e nós não pedimos ajuda, nós ficamos somente internamente com tudo aquilo, né? Então, se precisar, peça ajuda. No Brasil, esse movimento do Setembro Amarelo ele começa em 2015, então é um movimento de certa forma novo, através do Centro de Valorização da Vida, acredito que vocês já ouviram falar do CVV, e do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. E o objetivo é o que nós estamos fazendo aqui, é conscientização do suicídio, tá? Passa para mim, por favor, Rê. Bom, antes da gente falar especificamente sobre o suicídio, a gente vai falar um pouquinho sobre os sintomas de depressão, tá? Hoje ouve-se falar muito em depressão, a porcentagem de pessoas que sofrem com esse transtorno é muito grande. E a depressão, diferente do que talvez as pessoas pensam, ela pode acometer desde criança. Então, desde crianças hoje, existem crianças que podem ter um estado depressivo, adolescentes e adultos. Então, ninguém está livre da questão da depressão. E como que a gente percebe se eu estou depressivo, se eu tenho algum sintoma, se um amigo meu, se alguém próximo de mim possa estar sofrendo de depressão? Bom, a gente tem alguns sintomas que é humor triste, irritabilidade, então a pessoa começa a ter uma irritabilidade maior do que é o normal, a perda de interesse pelas atividades. Então, uma pessoa que era muito ativa, que gostava de participar de eventos, que gostava de estar sempre com os amigos, de repente ela não tem mais essa vontade, cada vez mais ela fica fechada, ela se tranca na sua própria casa. Cansaço ou fadiga, então cansa-se facilmente, às vezes foi um dia tranquilo e mesmo assim sente muito cansaço. Qualquer situação que faz já se sente fadigado, ou seja, exausto. A perda ou ganho de peso excessivo. Então, estão perguntando aqui, perda ou ganho excessivo de peso, então eu começo a engordar muito, eu começo a emagrecer. Insônia, então eu não durmo à noite, ou eu tenho muito sono todas as noites. Começo a me sentir com culpa, sentimento de ser inútil, de ser inapropriada, de estar no lugar errado, de que eu sou diferente de todo mundo. Capacidade diminuída de se concentrar, dificuldade para tomar decisões e a questão do pensamento recorrente de morte, tá? É importante a gente lembrar que nem sempre esses sintomas virão todos juntos. Às vezes eu posso ter alguns sintomas e não ter outros.
né? Por exemplo, nem sempre uma pessoa que tem sintomas depressivos vai ter especificamente pensamentos recorrentes de morte. Às vezes, a depressão, ela vai muito além daquilo que a gente vê de pessoas que se trancam no quarto, que não querem ver luzes, que não querem ter contato com as outras pessoas. Muitas vezes, uma pessoa está num estado depressivo e ela está convivendo com a gente, ou é um familiar nosso. Por quê? É uma briga interna, muitas vezes, com todos esses sintomas que eu estou colocando para vocês. E aí é o que a gente considera uma depressão leve. A pessoa até consegue ir para a escola, a pessoa consegue estar no evento social, a pessoa consegue trabalhar, só que muitas vezes é com muito esforço, é muita luta interna para lidar com a tristeza, para lidar com o mau humor, para lidar com essa questão do cansaço. E aí, às vezes, as pessoas podem até perguntar, mas Renata, até que ponto esses sintomas podem ser normais? A partir de que momento que eu preciso desconfiar de uma depressão? Esses sintomas, eles podem ser considerados normais quando eles vêm num episódio específico de alguma coisa que está acontecendo na vida da pessoa. Então, a pessoa passou por uma perda de emprego, teve um problema na escola, terminou um relacionamento, e ela começa a sentir tudo isso, né? Só que assim, ela vai ficar triste, ela vai ficar chateada, e daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, ou talvez daqui a algumas semanas, ela já começa a ter interesse novamente pela vida, ela já passa aquela irritabilidade. Agora, quando esses sintomas eles vêm recorrentes com frequência, passa 1, 2, 3, 4 semanas e meses e nada de melhorar, provavelmente possa ser sintomas depressivos, tá? E muitas vezes, quando você conversa com as próprias pessoas falam: nossa, mas não aconteceu nada, eu não penso nada, eu só tenho esses sentimentos. Ou os pensamentos vão muito para o lado negativo, de que tudo vai dar errado e que nada na vida daquela pessoa dá certo. Pode passar, Rê? Bom, a depressão, ela também pode ser causada por algumas substâncias que são substâncias ou medicamentos. Então, nem sempre a gente vai falar da depressão, da doença, que pode ser uma predisposição genética. Alguns medicamentos e substâncias também podem desenvolver estados depressivos, né? Por exemplo, quadro de abstinência ou intoxicação associado à injeção ou inalação de uma substância. Então, às vezes as pessoas podem ter sintomas muito parecidos com de depressão, mas tem uma relação, às vezes, com algum tipo de droga, com algum tipo de coisa que foi utilizada e que pode trazer um estado depressivo, que pode trazer sintomas parecidos com a depressão, né? Muitas vezes a questão do próprio álcool. Então, às vezes as pessoas bebem e elas acham que a bebida é para deixar alegre, que é para deixar solto, que é para descontrair. Se você for levar em consideração os estudos, a bebida ela é considerada uma droga depressora. Então, eu não sei se vocês já acompanharam isso, que em muitos momentos as pessoas bebem, elas ficam mais choronas, elas ficam mais sensíveis, elas ficam às vezes mais irritadas. Então, muitas vezes elas vivenciam um estado depressivo em conta de uma substância. No caso dos transtornos depressivos por substâncias, por medicamentos, eles aparecem durante até um mês ou enquanto a pessoa está usando aquela substância e depois esses sintomas eles podem sumir, tá? E nesse caso, mesmo quando usa drogas ou algum tipo de medicação, alguma substância, há um risco de suicídio. Então, já é uma questão da gente da gente refletir sobre o uso de determinadas questões, porque isso já pode ser algo que estimule a pessoa a buscar o suicídio. Passa para mim, por favor, Rê. Por enquanto, tá tudo bem até agora, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? Qualquer coisa vocês vão colocando aí no chat, tá ok? Bom, quais são as consequências do funcionamento depressivo? A pessoa que começa a ter um estado depressivo, ela pode ter prejuízo no desempenho escolar, profissional ou social e familiar.
Renata, o que significa isso? Então, às vezes, um aluno que era um aluno bom, ele tinha notas, ou ele estudava, ele era participativo, ele interagia com os amigos, e de repente as notas dele começam a cair, ele começa a não querer estar mais com os amigos, ou ele está com um amigo, mas ele está mais quietinho, ele está mais amuado, ele já não tem tanta vontade de conversar com o grupo de amigos dele. Então, é isso, o transtorno depressivo, ele vai prejudicar em todas essas áreas da pessoa. Tem muita gente que, por causa da depressão, não consegue, às vezes, trabalhar, ou, às vezes, até para ir para a escola se torna um desafio muito grande. E, naturalmente, consequentemente, isso vai trazer prejuízo, tanto no desempenho acadêmico, quanto quem trabalha no serviço. As relações familiares, elas ficam prejudicadas, porque muitas vezes a gente vai ver um pouquinho mais para frente o desafio das pessoas entenderem tudo isso, né? Porque às vezes as pessoas não entendem o que é uma depressão e acha que é frescura e acha que é só motivar. Ah, não, levanta, sai dessa cama, não, vamos fazer. Só quem está no estado depressivo, às vezes é muito mais do que isso, tá? Pode passar, Rê. E o que a depressão causa? O que causa a depressão? Por que a gente pode desenvolver a depressão? Primeiramente, a gente precisa falar de uma predisposição genética, ou seja, quem tem um histórico na família de depressão tem uma chance maior de desenvolver depressão. Então, se sua mãe, se seu pai, se seu avô, se sua avó, se algum dos seus familiares tem um histórico depressivo, você pode ter uma predisposição. Renata, isso é uma regra? Não, não é regra, tá? Por quê? Para desenvolver muitas vezes o quadro depressivo, pode ter muito a ver também com o ambiente que aquela pessoa vive. O ambiente, ele pode influenciar. Então, você pode ter uma mãe, uma avó ou alguém que tenha a depressão e você não necessariamente desenvolver. Mas é importante você ficar em alerta, você se cuidar, você cuidar da sua saúde mental. Eu falo que hoje em dia a gente fala tanto em qualidade de vida. E eu tenho trabalhado muito isso, que às vezes a qualidade de vida é a gente cuidar da nossa saúde mental também. É a gente cuidar dos nossos pensamentos, a gente cuidar dos nossos sentimentos, a gente entender que nós precisamos olhar para tudo isso e, se precisar, pedir ajuda para um amigo, para um professor, para um profissional, independente de quem quer que seja, tá? Então, muitas vezes a depressão é causada por medo, por culpa e até mesmo por perdas, tá? Então, às vezes a pessoa tem medo de que algumas coisas aconteçam, tem medo de não ser aceito pelo grupo ou se sente inferior, e tudo isso pode levar a um estado depressivo. A mesma coisa a questão da culpa. Então, tem pessoas que às vezes fez alguma coisa ou teve um comportamento que considerou que não é legal e começa aqueles pensamentos negativos, aqueles questionamentos, aquelas questões na cabeça. Ai, olha o que eu fiz, eu sou ruim, eu sou isso, eu sou um fracasso. E isso pode levar a um estado depressivo. Porque a depressão, o que é? São pensamentos exagerados negativos. Então, eu me sinto incompetente, eu me sinto incapaz, eu acho que nada na minha vida vai dar certo, eu acho que eu não sou merecedor de felicidade, não sou merecedor de que as coisas deem certo. E isso vai levando para um estado depressivo. E perdas, né? Perda de parentes, perdas de pessoas queridas, isso também pode levar a um estado depressivo. E quais são os fatores sociais? De que forma a sociedade influencia para que a gente possa desenvolver a depressão? Os relacionamentos interpessoais, ou seja, os relacionamentos entre as pessoas, né? Que tipo de relacionamento você está tendo, como são os amigos, como são as conversas que vocês participam. Os bullying, eu acredito que vocês já ouviram falar muito da questão do bullying. Então, sem querer, com essa história da gente pôr apelidinhos, da gente tirar sarro, da gente brincar do colega, a gente não sabe o quão sério isso é e o quanto isso pode adoecer uma outra pessoa. Às vezes, na nossa brincadeira, na nossa juventude, a gente acha que simplesmente brincadeira é uma tiraçãozinha de sarro e a gente não para pensar que isso pode acarretar questões muito sérias para aquele que sofre o bullying, tá? Meios de comunicação.
Ou seja, redes sociais, a gente precisa tomar muito cuidado, nós precisamos filtrar, nós precisamos ouvir, ler, ver, tudo com muita cautela. Porque quando a gente abre as redes sociais, parece que é tudo perfeito, parece que é tudo lindo, parece que a vida de todo mundo é perfeita. E aí eu com os meus fantasmas interior falo, nossa, mas eu não tenho aquele amigo. Ixi, mas eu não pude ir naquele restaurante. Nossa, olha o carinha ali, tá com um monte de amigo, tá com a menina e eu tô aqui sozinho. Isso começa a gerar um mal-estar e um sentimento de inferioridade, de incapacidade e outras questões. Por isso que quando a gente acessa as redes sociais, quando a gente convive, porque é uma realidade nossa e são ferramentas fantásticas, a gente precisa sempre olhar de uma forma cautelosa, filtrando tudo que a gente vê. É porque ninguém vai colocar ali coisas ruins que estão acontecendo. A maioria das pessoas colocam as coisas boas. Significa que elas não têm coisas ruins? Não, elas têm coisas ruins. Porque é o que eu falei para vocês, todos nós temos fantasmas interiores. Todos nós temos medo, todos nós temos angústia, todos nós temos tristeza. E nós precisamos cada vez mais entender que tudo isso é normal e que a gente precisa olhar para tudo isso. Nós não seremos alegres o tempo inteiro, tá? E cobrança social. Isso também pode causar depressão. O que seria essa cobrança social? É cobrança da sociedade de que você seja alto, baixo, gordo, magro, que você, porque você tirou 6, você tem que tirar 10, porque não, você tem que ir melhor, não, porque você tem que ser desse jeito, e tudo isso pode gerar também um estado depressivo, tá? Então a gente precisa sempre estar em alerta, tanto para os nossos entes próximos e refletir de que forma eu estou me relacionando com os meus colegas também. Será que eu estou falando algo? Será que eu estou fazendo algo que possa causar um mal-estar emocional nessa pessoa? Né? Que possa trazer prejuízo emocional? Para você, talvez seja uma questão pequena, mas pode ser que para o outro aquilo seja muito grande, principalmente a questão do bullying, tá? Próximo, Rê. Bom, e falando agora especificamente de depressão na adolescência, o número de adolescentes com depressão ela aumenta muito nos últimos anos. E eu acredito que um dos fatores é a questão de redes sociais, é a questão a tecnologia, ela é fantástica, mas a gente precisa aprender a lidar com ela de cada vez melhor. Muitas vezes hoje o que se vê, eu não sei se algum de vocês acabam tendo essa questão ou se conhecem alguém. Muitas vezes hoje as pessoas usam as redes sociais até para se esconder. E aí, quando elas vão conviver socialmente, elas acabam tendo dificuldade. Por quê? Quando eu estou aqui atrás da tela, é como se essa tela estivesse me protegendo. É como se fosse uma segurança. E aí, quando eu tenho que estar ali cara a cara com a pessoa, eu tenho que estar ali cara a cara na sociedade, isso pode me gerar angústia e pode me gerar depressão de eu não conseguir, de incapacidade e de N outras questões. Então, até isso, às vezes, a gente tem que se perguntar. Eu tô me relacionando socialmente com as pessoas, no contato, estando com as pessoas, ou eu só me relaciono no jogo, no WhatsApp, nas redes sociais? Porque isso é preocupante e a gente precisa sempre estar em alerta. Há uma confusão entre os sinais característicos da adolescência e a depressão. Então, muitas vezes a gente ouve que os jovens, às vezes, preferem estar mais sozinhos, querem se isolar mais, e algumas características que são da própria adolescência. Então, muitas vezes, os próprios familiares, eles confundem, é difícil, às vezes, entender que aquele adolescente está passando por um estado depressivo, porque muitas vezes eles acham que é normal. Por isso que é importante, mesmo vocês jovens, se vocês sentem que vocês têm algum estado, que vocês têm alguma característica de depressão, conversar com os familiares, com os professores, com pessoas que vocês têm uma certa afinidade, né? Porque às vezes os responsáveis eles não sabem o que está passando dentro de você e ninguém tem bolinha de cristal, ninguém consegue adivinhar efetivamente o que está acontecendo, tá? Às vezes os pais, as mães até percebem que tem algo de diferente, que tem algo que está incomodando,
mas não sabe muito bem o que. E a partir do momento que você fala, você vai ter a chance, às vezes, de ser ajudado, tá bom? É uma coisa importantíssima, isso é que eu quero frisar muito. A automutilação não ocorre para chamar a atenção, nem foi de fato uma tentativa de suicídio. A dor física é mais suportável do que a dor emocional. Então, muitas vezes, a dor emocional da pessoa, a angústia, o sofrimento é tão grande que essas pessoas elas acham que através da automutilação isso vai minimizar essa angústia e essa dor. E isso é mentira, porque a angústia e a dor ela continua. Não é se machucando, não é machucando o próprio corpo que vocês vão dar conta, que vocês vão se livrar da dor. Renata, como eu me livro dessa dor? Como eu me livro dessa angústia que eu não estou dando conta? Peçam ajuda. Peçam ajuda a professores, peçam ajuda aos amigos, peçam ajuda aos familiares. Por quê? Essa história da automutilação talvez vai te trazer até no momento uma tranquilidade. Um segundo depois você já vai estar se sentindo talvez até culpado pelo que fez. E a dor emocional ela vai continuar. A dor emocional não vai passar. Por quê? Precisa-se de ajuda. Se a angústia interna está tão grande, está tão insuportável, a ponto da dor física ser mais ser menos dolorida, é porque essa pessoa está precisando de ajuda. Tem questões emocionais que ela precisa conversar, que ela precisa colocar para fora, né? Então fiquem atentos. Fiquem atentos a vocês, amigos, para vocês ajudarem também. Às vezes você conhece algum colega que está passando por tudo isso. Então, não é forma de chamar atenção. Está sofrendo essa pessoa e de alguma forma ela está pedindo ajuda, tá? Outro fato interessante aqui. Há muitos adolescentes sem diagnóstico porque não pedem ajuda. Os adolescentes, às vezes, os jovens, ou têm vergonha, ou não entendem direito o que está acontecendo e vão deixando as coisas acontecerem. É por isso que acaba passando sem diagnóstico, por isso que às vezes o sofrimento aumenta. Vocês estão sentindo algo que vocês não sabem direito se é normal, se não é normal, se é exagerado ou não exagerado? Converse com as pessoas. Por isso que acredito que o Setembro Amarelo, ele vem justamente, como a Renata falou no começo, para tirar esse mito de não falar dos transtornos emocionais, de não falar das doenças emocionais, porque elas existem. E elas são muito mais frequentes, elas são muito mais presentes do que a gente imagina. Eu tenho certeza que nós estamos aqui num grupo. Provavelmente todos vocês conhecem uma ou mais pessoas que sofreram ou sofrem de depressão, ou sofrem com algum transtorno até mesmo de ansiedade. Porque tem muita gente que tem uma ansiedade tão grande, um medo tão grande, que também pode levar ao estado de depressão. Então, é importante a gente entender a gravidade e o quanto a gente pode pedir ajuda. O suicídio é uma das principais causas de morte entre os jovens. Olha que sério isso, né? E por quê? Muitas vezes, porque pela dificuldade que o jovem tem de pedir ajuda, aquela dor fica tão angustiante que na cabeça dele a única forma de se livrar da dor é através do suicídio. Então isso é bem importante e preocupante ao mesmo tempo. Passa para mim, por favor. Os sinais de depressão na adolescência, eles são muito parecidos com o do adulto. Na minha percepção, a diferença eu acho que o adolescente, o jovem, muitas vezes tenta esconder mais o que está sentindo e o que está pensando, talvez até por vergonha. Porque não quer mostrar, porque acha que não é legal sentir aquilo. Mas os sintomas, eles são muito parecidos. Então, uma pessoa que às vezes era mais tranquila e de repente está com muita raiva, está muito irritado, está brigando com todo mundo, não tem paciência com nada. A pessoa até se demonstra feliz, mas é relutante em passar tempo com amigos ou familiares. Aqui a gente fala daquela depressão, que é uma característica talvez de uma depressão um pouquinho mais leve. A pessoa até demonstra para todo mundo que está bem, aparentemente. Só que ela começa a se isolar, ela já não quer estar tanto com os amigos, ela já não quer mais estar tanto com os familiares, ela está se isolando.
está se afastando um pouquinho do convívio social. Indiferença, então aquela sensação de que, tanto faz, não sente mais tanta intensidade emocional, não consegue mais ter alegria nas pequenas coisas, nas pequenas situações. O cansaço, a letargia, que é a lentidão e a exaustão. E a depressão, ela machuca e pode desenvolver sintomas físicos, enxaqueca, dor de estômago, nas costas ou articulações. Olha que importante também, a depressão, ela pode vir com outras características, outros sintomas. Então, muitas vezes, o que acontece? O jovem não vem, porque eu tô triste, eu acho que o jovem chega falando que está com alguma dor, está com alguma questão. E quando é diagnosticado, quando é investigado, percebe-se que é, muitas vezes, um processo de depressão, tá? O jovem, muitas vezes, começa a desistir de coisas que são importantes. Então, fazia um esporte e gostava de fazer esporte, de repente não quer mais fazer. Gostava de sair com os amigos, de repente não quer mais sair. Gostava de ouvir música, de repente não quer mais ouvir música. Então, o jovem começa a desistir das coisas importantes. E mudança nos movimentos físicos e na fala. Então, muitas vezes o movimento fica mais lento, a pessoa fica mais animada. A própria postura corporal muitas vezes começa a se abaixar, a se declinar, a se fechar. E a própria fala. Então, às vezes, a gente percebe na fala uma alegria, uma certa entonação. E a pessoa depressiva, ela vai mostrar o contrário. A fala vai estar sempre fechada, vai estar sempre baixa. Você vai perceber diferença na forma como a pessoa fala, tá? Rê, muda para mim, por favor. Mudo, Rê. Tem uma pergunta no chat. Deixa eu ver, peraí. Gabriel, né? Bom, Gabriel, você está me perguntando qual é a diferença entre burnout, ansiedade e depressão, certo? Vamos lá. O burnout, a síndrome de burnout é uma síndrome caracterizada pelo excesso de trabalho. Então, são pessoas que trabalham muito, que trabalham exageradamente e que não dão tempo para descansar. Então, as pessoas, elas muitas vezes trabalham mais de 12 horas, elas trabalham finais de semana e chega no momento que elas estão tão cansadas e que o nível de estresse aumenta tanto que ela desencadeia a síndrome de burnout. A sua pergunta é muito legal porque as características do burnout são características do estado depressivo. Então, a pessoa ela começa a ficar irritada, a pessoa começa a ter cansaço, a pessoa começa a não querer fazer algumas coisas, só que ela desencadeia a síndrome de burnout. Por quê? Numa avaliação, durante um diagnóstico, percebe-se que foi desencadeado pelo excesso de trabalho. Aquelas pessoas que trabalham, que vão para casa e continuam trabalhando, né, o tempo inteiro, excesso de trabalho. Tem algumas profissões que o burnout ele é muito característico, então muitas vezes entre enfermeiros, algumas vezes entre outros profissionais que têm uma carga horária muito intensa, eles desenvolvem essa síndrome. Então o burnout é um alto nível de estresse por muito tempo, então aquele batidão por muito tempo, e a pessoa começa a apresentar sintomas de depressão, cansaço, fadiga, falta de motivação, tá? Então, o burnout é característico de excesso de trabalho. A ansiedade, o transtorno de ansiedade ela é normal em todos nós somos ansiosos, tá? A ansiedade, ela que nos auxilia, ela que nos protege, é a nossa preocupação que faz eu pensar, se eu atravessar essa rua sem olhar, eu posso ser atropelada. Agora, existem sim os transtornos de ansiedade. O que é o transtorno de ansiedade? Transtorno de ansiedade, a gente fala que é excesso de preocupação com o futuro. Então, a pessoa tem tanta preocupação que coisas ruins possam acontecer no futuro, que coisas negativas vão acontecer, que está o tempo inteiro tentando prever e tentando controlar tudo.
né? Então, e se acontecer isso, o que eu faço? E se eu acontecer aquilo, o que... Então, está o tempo inteiro preocupado excessivamente com o futuro. Os transtornos de ansiedade, a gente pode falar das fobias, né? Do síndrome do pânico. É algo também que hoje a gente ouve falar muito. E muitas vezes as pessoas que desenvolvem o síndrome do pânico, o que é o síndrome do pânico? O medo excessivo. A pessoa passa a ter medo de sair na rua, a pessoa passa a ter medo de passar mal, a pessoa começa a ter sintomas físicos, palpitações, sudorese, que é o suor, vertigem, que é a tontura. E ela vai no médico e nada é diagnosticado. E quando vai ver é um transtorno do pânico, medo de que coisas ruins aconteçam. Em alguns quadros de transtornos de ansiedade, o medo de morrer é tão grande, o medo de coisas ruins acontecerem é tão grande, que a pessoa também começa a se fechar, também entrando num estado depressivo. Então, o pensamento é diferente. A pessoa tem tanto medo da morte, a pessoa tem tanto medo de coisas ruins acontecerem, que ela não consegue reagir, ela perde a motivação pela vida, tá? E a depressão é isso que a gente está conversando. A depressão é a pessoa está voltada muito para o passado, principalmente para o passado e a coisas negativas. Então, eu fiz um trabalho hoje e o meu trabalho ficou impecável, mas eu deixei uma pontinha vermelha. Eu vou ficar me culpando exageradamente por causa dessa pontinha vermelha. Então, a depressão mesmo clássica, ela tem muito a ver com os sintomas de negativos. Penso muito em questões do passado, penso muito em coisas que eu fiz de ruim, tudo que eu fiz de errado, eu estou sempre me inferiorizando, eu estou sempre me colocando para baixo, tá? Gabriel, respondi sua pergunta? Bom, Gabriel, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Se eu não te respondi, você me pergunta as suas dúvidas que a gente vai tirando, tá bom? Ah, ok. Obrigada, Gabriel. Bom, continuando aqui, sinais de depressão na adolescência. Então, assim, na adolescência, os sinais também são muito característicos da vida do adulto. Então, a pessoa ela pode experimentar, vivenciar a mudança do hábito de sono. Então, às vezes, uma pessoa que dormia muito começa a dormir menos, ou uma pessoa que dormia menos tem mais sono, quer dormir mais, tá? Mudança nos hábitos alimentares, o mesmo. Então, pessoas que comiam de uma forma equilibrada começam a comer mais, ou começam a não ter fome, começam a não querer se alimentar. As notas na escola começam a cair, então era um aluno que tinha uma determinada nota e que de repente cai muito. Há o autoferimento, que é a automutilação, que nós já conversamos, né? Os pensamentos difusos, dificuldade de concentração e de memória também prejudica, e o isolamento, como nós falamos. Essa pergunta do Gabriel, ela também não acontece só em adultos. Então, os jovens também podem desenvolver transtornos de ansiedade, e esses transtornos de ansiedade levar a sintomas, a estados de depressão, tá? Então, é muito legal a gente ficar em alerta, porque o excesso de preocupação, ela também pode levar a sintomas muito característicos de um estado de depressão. Passa para mim, Rê, por favor. E aí, falando especificamente do suicídio, quais são alguns dos fatores? A depressão, a dependência do álcool, algumas doenças, alguns transtornos mentais e alguns transtornos de personalidade, tá? É interessante aqui colocar a dependência do álcool, porque se a pessoa vai para algum tipo de dependência química, qualquer uma delas, isso já pode ser um indício de que aquela pessoa precisa de ajuda. O que ela está buscando nas drogas, o que ela está buscando no álcool, e que aquilo está se transformando numa fuga. Porque as drogas nada mais é do que uma forma, um mecanismo de fuga. Eu não estou dando conta das minhas emoções e eu busco algum tipo de droga, tá? E o álcool é o que a gente fala que é uma droga lícita, ela é socialmente aceita.
Então, quando a gente está indo para esses caminhos, também já é um alerta. Espera aí, mas o que está acontecendo comigo? Por que eu estou precisando dessas substâncias? O que eu não estou dando conta? O que eu não consigo enxergar, tá? Muda para mim, por favor, Rê. Outras características que a pessoa pode... Momentos de crise. Então, dificuldade em lidar com fatores estressores da vida. Então, a pessoa passou por alguma mudança na vida, ela está passando por um momento mais estressante, né? E isso faz com que ela tenha a vontade de se matar. Términos de relacionamento, dores ou doenças crônicas, perda de emprego, solidão, o luto, né? O luto, o bullying, mais uma vez, conflitos, então estar vivenciando algum conflito, desastres, violências e os grupos que sofrem discriminação. E aí a gente insere todos os grupos. Dentro de tudo isso, acredito que está muito nas nossas mãos a questão do bullying e a questão da discriminação. Infelizmente, tudo isso que a gente está colocando, nem tudo a gente consegue, nós não conseguimos sozinho fazermos alguma coisa. A gente não tem controle de uma doença, a gente não tem controle de uma perda de emprego, mas nós podemos controlar a questão do bullying. Como que eu estou me relacionando com o meu amigo? Será que eu estou pondo apelido? Será que eu estou tirando sarro? Será que eu estou fazendo algo que isso pode estar trazendo prejuízo para a saúde emocional daquele meu colega? Será que eu estou discriminando algum grupo? Será que eu estou tendo uma fala que prejudique alguém? Isso está no meu controle, na minha reflexão de que malefício que eu posso estar causando na emoção, nos sentimentos do meu colega. Muda para mim, por favor, Rê. Bom, aqui a gente tem uma estatística sobre o suicídio. Então, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Ou seja, uma pessoa a cada 40 segundos. E antes do Setembro Amarelo, eu acho que isso não passava pela nossa cabeça. Ah, Renata, agora que começou isso? Não, sempre existiu. A questão é que hoje fala-se e percebe-se que o número de pessoas que acabam tirando a própria vida é muito grande. Por isso a importância de conscientização, porque todos nós podemos ajudar um amigo, podemos ajudar pessoas que estão próximas, ou até mesmo nos ajudar, entendendo que questões emocionais existem. Nós não somos uma máquina e muitas vezes precisamos de ajuda, tá? Há indícios de que, para cada adulto que morreu de suicídio, pode ter havido mais de 20 tentativas de suicídio. O suicídio, olha esse que interessante, pessoal. O suicídio ocorre durante toda a vida e é uma das principais causas de morte entre jovens de 15 e 29 anos no mundo. Se eu não me engano, a primeira principal causa de morte entre jovens é acidente de carro e a segunda é o suicídio. Olha só o quanto é algo que é sério e que sim, precisa ser dito. A taxa de mortalidade por suicídio no Brasil atinge uma média de 5,8 óbitos em 2014. E especificamente em São Paulo, 5,6, quase 6 pessoas a cada 100 mil habitantes acabam cometendo suicídio. Tá? Então são números aí que fazem a gente pensar em cuidar da nossa saúde emocional, em parar de achar que a gente não pode ter medo, de parar de achar que a gente não pode ficar triste, que nós não podemos sentir insegurança ou conversar sobre tudo isso, tá? Passa para mim, por favor, Rê. Verdade sobre o suicídio. Em geral, os suicídios eles são premeditados, então a maioria das pessoas que cometem o suicídio, eles já têm um pensamento, eles estão planejando, tá? A expressão do desejo suicida nunca deve ser interpretado como uma simples ameaça ou chantagem emocional. O que a gente ouve muito? Tá querendo chamar atenção. Ah, ele tá falando isso é porque ele tá querendo chamar atenção. E não necessariamente. Ele tá às vezes pedindo ajuda e a gente precisa se preocupar. Perguntar sobre a intenção de suicídio não aumenta nas pessoas o desejo de cometer o suicídio. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de perguntar se já pensou em se matar, se já pensou em fazer algo da vida, com a própria vida.
E essa pergunta, ela não vai aumentar a vontade da pessoa de cometer o suicídio. Nem todos os suicídios estão associados a outros casos de suicídio na família. Como eu falei para vocês, não é uma regra. Não é porque eu não tenho casos que eu tô livre. E o contrário também. Eu tive casos, então, consequentemente, eu também sou um grupo de risco, tá? Pode passar, por favor, Renata. Mito sobre o suicídio. A pessoa que tem intenção de tirar a própria vida não avisa. Então, como a gente falou anteriormente, geralmente a pessoa dá sinais. É um desafio descobrir? É. Então, muitas vezes, são tão sutis que passa-se despercebido e, infelizmente, às vezes a pessoa acaba não conseguindo ajudar. O suicídio não pode ser prevenido. Então, como nós estamos falando, sim, ele pode ser prevenido a partir do momento que nós temos conhecimento, a partir do momento que nós falamos e tiramos o tabu sobre tudo isso. Porque como eu falei anteriormente, por que muitos jovens acontece muito suicídio? Porque não pede ajuda. E eu acho que eu não coloquei nesses slides aqui, mas é muito curioso, o número maior de depressão em mulheres, o maior número de suicídio é entre os homens. Sabe por quê? Os homens, eles acabam tendo mais dificuldade de pedir ajuda do que as mulheres. Então, isso aqui é mais um alerta para os meninos, para os jovens, para os homens que estão assistindo. Por quê? Muitas vezes os homens crescem com aquela percepção de que o homem tem que ser forte e o homem não pode sentir. E muitas vezes ele não quer demonstrar a sua fragilidade. Todos nós somos seres humanos. Mulheres podem sentir diferentes de homens, porque neurologicamente há diferença. Agora, todos nós sentimos, tá? Pessoas que falam sobre o suicídio só quer chamar atenção. Como nós já lemos, já falamos, não necessariamente. A pessoa que supera uma crise de suicídio ou sobrevive a uma tentativa está fora de perigo. Isso também é um mito. Ela tentou uma vez, nunca mais vai tentar? Não, ela pode tentar outras vezes, então é um alerta e essa pessoa está precisando de ajuda. Falar sobre o suicídio pode estimular sua realização. Já falamos que é mito. O suicídio é hereditário. Não, o suicídio não é hereditário, tá? Repassa para mim, por favor. Sinais de alerta. Preocupação com sua própria morte ou falta de esperança. Expressão de ideias ou intenções suicidas. Então você começa a ouvir um papo diferente, algumas questõezinhas ali que você fala, epa, o que isso está querendo dizer? A pessoa se isola cada vez mais. E outros fatores, né? Falta de emprego, crise econômica, discriminação, agressões físicas e psicológicas são alguns sinais que podem levar as pessoas a cometer o suicídio também, tá? Pode passar. O que devo fazer diante de uma pessoa com esse risco? É legal você encontrar um lugar apropriado, é legal você conversar com essa pessoa, você oferecer ajuda. Se você é jovem, se você é menor de idade, e um amigo chega até você com essa ideia, com esses pensamentos, conversa, pede ajuda para os adultos também, estimula esse amigo a procurar ajuda, seja dos pais, seja dos professores, quem quer que seja, mas busque ajuda, tá? Incentive a pessoa a procurar ajuda, ofereça-se para acompanhá-la. Assegure-se de que ela não tem acesso a meios de provocar a morte. Então, se você é um adulto, se você é alguém que tem um jovem, tem alguém em casa que está mostrando algum sinal, é procurar ajuda e, ao mesmo tempo, se assegurar e prevenir a vida daquela pessoa. Fique em contato para acompanhar como a pessoa está passando e o que está fazendo. Pode passar para mim, Rê, por favor. O que não devo fazer? Condenar ou julgar. Isso é covardia, isso é loucura, isso é fraqueza. Depressão é frescura. Vai, sai dessa cama. Nossa, olha que dia lindo. Nossa, você tem tudo. E você tá aí todo triste. Nossa, você tem a família perfeita e você tá aí choramingando. Então, a gente não pode condenar, nem a gente não pode julgar. Banalizar. É por isso que você quer morrer? Ah, já passei por coisas piores e nem me matei. O tempo inteiro comparando ou minimizando a dor do outro.
Para você, uma determinada situação pode ter sido muito pequena, mas às vezes para o outro é maior, para o outro tem uma intensidade muito maior. Opinar. Você quer chamar atenção, te falta Deus. Isso é falta de vergonha na cara. Então, muitas vezes a pessoa achar mais uma vez que é alguma falta, tá? Dar sermões. Tantas pessoas com problemas mais sérios que o seu, siga em frente, isso aí não é nada, você vai conseguir vencer. Às vezes a pessoa que está no estado depressivo, ela fica pior ainda, porque ela fica se sentindo culpada de estar sentindo aquilo, né? Porque ela começa a pensar, ela fala, nossa, mas eu tenho tudo e realmente eu tô aqui, eu não consigo levantar dessa cama. Então começa a gerar outros sentimentos de culpa, de fracasso, de impotência, de incapacidade. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E frases de incentivo. Levanta a cabeça, deixa isso, pense positivo. A vida é boa. Muitas vezes a pessoa que está no estado depressivo, ela não consegue enxergar a vida dessa forma. Por isso que ela precisa de ajuda. Pode passar, Rê. Frases de alerta. Então, quando a gente pode ficar alerta com um amigo ou com um familiar? Quando você está conversando e vem frases do tipo que eu prefiro estar morto, eu não posso fazer nada, eu sou um perdedor e um peso para as outras pessoas, os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, isso aqui são algumas frases que são alerta, tá? Pode passar, Rê? Acho que acabou. Onde buscar? Bom, antes de falar de onde buscar ajuda, eu gostaria de falar para vocês que o tratamento de pessoas, seja em estado depressivo, seja em transtornos ansiosos, burnout, ideação suicida, qual que é o caminho? A pessoa precisa da ajuda de um psiquiatra e também da ajuda de um acompanhamento psicológico, tá? A medicação, ela vai auxiliar, por quê? Hoje já tem alguns estudos também que mostram que muitas vezes a depressão ela é causada por uma falta de comunicação entre os neurotransmissores. Então é uma questão neuroquímica que faz com que a pessoa esteja também no estado depressivo. E a medicação ela vai ajudar nessa organização dos neurônios, nessa organização neurológica, tá? Então uma pessoa com estado depressivo precisa de uma avaliação com psiquiatra e, consequentemente, um acompanhamento com psicólogo para que ela possa lidar com as suas questões, com seus pensamentos negativos. E onde buscar ajuda? Nos CAPs e unidades básicas de saúde, saúde da família, postos e centros de saúde. O CVV, que é o 188, então esse é um telefone, eu acredito que vocês já ouviram falar, né? Porque esse mês foi um mês de muito intenso para vocês sobre o tema. É um número que você pode ligar a qualquer momento e vão ter pessoas que vão te atender, que vão te acolher e que vão ouvir aquilo que está te incomodando. Né? Então, você não precisa se identificar, as pessoas vão manter total sigilo, mas no momento de desespero é o local em que as pessoas podem ligar também. E tem a emergência, que é o SAMU 192, as unidades de pronto atendimento, pronto-socorros e hospitais. Esses são os lugares que você pode procurar ajuda. Próxima, acho que acabou. Aqui são algumas referências que eu utilizei para fazer a nossa apresentação. E é isso. Eu gostaria de saber se vocês têm perguntas, se vocês têm alguma dúvida, o que vocês gostariam de colocar. Voltei, Rê. Voltou. Voltei, fiquei aqui quietinha, passando os slides. Vou abrir o chat aqui, ver se tem. Olha, o meu entrou. Muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, Rê, sobre essa parte, quando você falou sobre a adolescência e a depressão. Eu sou mãe de adolescente, né? Então a gente sempre está atento pelo menos a gente tenta, né? Estar atenta aos sinais, né? Mas como você falou, como que a gente faz, né? Para a gente saber? Isso aí é só um ponto, por exemplo, tá fazendo isso porque é adolescente, né? Acredito que seja uma dificuldade, né, para os pais, se você falar assim, ele tá só no quarto porque é adolescente, gosta de ficar só no quarto mesmo, gosta de ficar só lá no computador, né? Ou então
que momento, nossa, a gente fica pensando qual que é o limite disso daí, né? De você identificar o que é adolescência e o que é um quadro depressivo na Então, adolescência. eu acredito que a principal característica é, por exemplo, o adolescente, ele muitas vezes ele vai buscar um isolamento mais dos adultos e principalmente dos familiares. Então, o adolescente, pensando no quadro da adolescência, ele vai querer estar no quarto conversando com os amigos, ele vai fazer atividades que são interessantes para ele fora estar com os pais. Então, talvez quando ele está na casa, ele vai estar mais fechado, mas ele vai ter vontade de sair com os amigos, as notas dele continuam as mesmas, ele não apresentou outras mudanças de comportamento, entende? Com o grupo deles, ele está alegre, ele está brincando, ele está conversando, ele está interagindo. Então, acredito que esse é um dos principais diferenças, Rê. Agora, se você percebe que o jovem está se trancando no quarto, está se isolando da família e também dos amigos, as notas estão mudando, o comportamento está mudando com todo mundo, aí acredito que é um sinal de alerta. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Assim, eu tenho uma dificuldade. Eu, como orientadora educacional, né, e também realizando trabalho com adolescentes, né, já há muito tempo, né, Renata? Já perdi até as contas de quanto tempo. A dificuldade da abordagem. Então, por exemplo, eu vejo que uma pessoa está se automutilando, né? Normalmente o adolescente ele quer esconder isso, né? Sim. Normalmente ele utiliza blusão, né? Ou mesmo atadura, faixa, né? Então, e aí qual que é a melhor forma da gente abordar, né? Esse adolescente ou essa pessoa que você percebe, né? Que está ali, que está se automutilando. E também vou emendar uma outra pergunta. Porque o que eu ouvi, né? Porque como a gente trabalha, né, com vários adultos e muitas vezes com alguns pensamentos assim meio que ultrapassados, né? Que ainda acham que depressão, que ansiedade, tudo é frescura, né? Tudo é falta de chinelo, falta de surra, falta de ler um livro, né? Sempre a gente ouve isso. Daí a pessoa fala assim, olha, tá se cortando porque isso aí é modinha agora. É moda entre eles, né? Eu falei, meu Deus do céu, a gente precisa... Que moda! Precisamos conversar mais sobre isso. Bom, então, na minha percepção, não é moda. Talvez o número de automutilação aumentou pelo excesso de contato com as redes sociais, e isso causa muita angústia, causa muita insegurança nos jovens. E assim, Rê, como abordar a questão da automutilação? Nós estamos aqui com um grupinho, pelo que eu estou percebendo, a maioria são jovens, né? E a primeira coisa, eu acho que falar para eles, se você tem um amigo que você vê que ele está se machucando, que ele está fazendo alguma coisa, porque às vezes eles se conversam mais entre os amigos, orienta, estimula esse seu colega a procurar um adulto, a conversar com um adulto, ou você mesmo. Pede ajuda para um coordenador, para alguém, para ajudar esse amigo, porque ele está precisando de ajuda. E coordenadores, professores, acredito, Rê, que é chamar esse jovem num canto, num lugar tranquilo, é acolher, é conversar, porque assim, o que eu percebo, quando esse jovem fala sobre isso e ele se sente acolhido, parece que para ele também é um alívio, né? Então, é claro que a gente não vai expor esse assunto no meio dos amigos em sala de aula ou falar alto para todo mundo entender. Eu acho que é um assunto que tem que ser tratado discretamente, poucas pessoas e de uma forma muito discreta, porque parece que quando eles falam, opa, agora eu vou ter essa ajuda, porque muitas vezes eles fazem isso com o próprio corpo e tem medo ainda. Tem medo de serem reprovados, sentem-se culpados, porque a maioria se arrepende depois, né? Então a gente tem que acolher no primeiro momento, tá? E é o que você falou, não é moda. Talvez aumentando sim o número, mas eu acredito que é pelo excesso de informações que a gente tem e que muitas vezes nós não estamos preparados para lidar com tudo isso. Respondido, Rê? Respondido. Mais uma pergunta agora para os jovens aí, né? Por exemplo, se o jovem ele começa a identificar que ele tá, na verdade, a gente sabe que é muito difícil, né? Ele mesmo identificar que ele está entrando num quadro depressivo ou com algum transtorno, alguma coisa assim, né?
Mas, por exemplo, os caminhos para ele procurar a ajuda psicológica, porque hoje nós sabemos que o serviço público, né, ele precisa de um encaminhamento. E então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse fluxograma, né? Como chegar a um tratamento ou público ou privado mesmo, né? Qual que é a melhor forma, né, desse jovem procurar ajuda? Tá. Então, pensando na rede pública, Rê, ou as pessoas vão já na emergência, no sentido de que está numa crise de depressão, numa crise de ansiedade, e aí vai para um hospital e lá eles já são direcionados para os CAPs. Agora, se você está sentindo os sintomas, se o jovem está sentindo as questões e precisa de ajuda, o caminho é marcar com o clínico geral, nos postos de saúde. O clínico geral vai encaminhar para o psiquiatra e, consequentemente, já vai encaminhar para o acompanhamento psicológico, tá? Então, a primeira porta é o clínico geral e, a partir daí, ele vai encaminhar. Rede particular e convênios. Os convênios, geralmente, eles pedem o encaminhamento de um psiquiatra também. Então, eu quero fazer um tratamento para depressão. Vai lá no psiquiatra, o psiquiatra vai dar todo o acompanhamento para você e já vai te dar um encaminhamento para o psicólogo, tá? E muitas vezes eu recebo pessoas também no consultório que vêm direto para a gente, para nós psicólogos, e da gente a gente faz o encaminhamento para o psiquiatra, para os profissionais que são necessários, tá? Eu queria que você falasse também um pouquinho, Rê, sobre a diferença de psiquiatra, né, e psicólogo, porque tem muitos, né, que ainda não conseguem identificar, né, não sabem a diferença desses dois profissionais, que são profissionais tão importantes, né, para que a gente possa solucionar esses problemas. Tá. Então, Rê, o psiquiatra, ele é um profissional formado em medicina e que faz uma especialização em saúde mental na área de psiquiatria, tá? O psiquiatra, ele vai entrar com toda a questão medicamentosa necessária para o controle, seja de uma ansiedade, seja de uma depressão. Então, ele entende toda a parte, vamos dizer, química e que medicação pode auxiliar nessa parte química para prevenir, para melhorar o humor, para diminuir a ansiedade, essas questões. O psicólogo, ele vai trabalhar as questões mais emocionais. Então, a formação do psicólogo é a faculdade de psicologia e ele vai ajudar a lidar com os pensamentos negativos. Então, na depressão, eu não sou capaz, tudo dá errado na minha vida. O psicólogo, através da conversa, ele vai ajudar essa pessoa a refletir sobre a vida e a entender quais são os melhores caminhos e assim entender também, a entender as suas emoções, eu falo, né? Certo. Eu acredito que todo mundo já tenha assistido, né, aquele filme Divertidamente. Se vocês não assistiram, né? Às vezes a gente assiste um filme e você fala assim, não, esse filme não foi feito, definitivamente não foi feito para criança, né? Uhum. Porque esse filminho é bem legal, Divertidamente, e ele fala sobre as emoções, né? Sobre a construção, né, das nossas bases, né, de sentimentos e tudo mais. E aí, no filminho, a gente percebe a importância dessas emoções. E aí, com relação à tristeza, por exemplo, e à alegria, né? Nós não somos assim 100% felizes, né? E também 100% tristes, né? Então, como a gente perceber quando que a gente está triste só por uma coisa, por um fato, né? Ou quando a gente está sempre triste, né? Eu acredito que também seja um ponto, né, muito importante da gente abordar, porque às vezes a gente só está num momento difícil da nossa vida e aí você fala assim, nossa, eu tô sempre triste, acho que eu tô com depressão, mas às vezes é só um momento, aquilo vai passar, né? E aí eu queria que assim que você falasse um pouquinho para mim, Rê, sobre quando que essa tristeza ela é tão ruim e ao ponto de não, eu vou precisar procurar um tratamento, né? Esse filme ele é fantástico. Quem não assistiu, assiste. Tem uma área da construção também das áreas que eu acho que é incrível e as mudanças que a gente passa na vida. E assim, quando procurar ajuda? Primeiro, vamos pensar numa situação que não é nem depressão nem ansiedade. Vamos pensar em algo até mais tranquilo.
Se você está percebendo que você está com uma tristeza, que você está com medo, que você está com uma raiva e que aquilo está insuportável, o tamanho da dor, já é um motivo para você procurar ajuda, tá? Porque às vezes você não está com depressão, mas você não sabe como lidar com aqueles sentimentos, você não está conseguindo decifrar o que aquilo está querendo te dizer. E às vezes a ajuda de um psicólogo, ele pode te ajudar, tá? Agora, por exemplo, a diferença da depressão para uma tristeza. Muitas vezes a tristeza da depressão ela é mais duradoura. Então, quando chega uma pessoa no consultório e a pessoa fala para mim que já está 1 mês, 2 meses triste, não sabe por quê e não tem motivo, eu vou começar a suspeitar de uma depressão. Chega uma pessoa no meu consultório e fala que acabou de passar por um luto, que acabou de passar por uma perda de emprego. Ok, o luto, perda de emprego, passou 1 mês, mas a pessoa talvez esteja vivenciando aquela dor ainda. Muitas vezes na depressão, ela não tem um motivo específico, não está acontecendo nada na vida da pessoa, a pessoa está com trabalho, está tudo tranquilo e ela está ali na depressão, tá? Acho que esse é o principal foco. Mas o principal, não esperem para procurar ajuda só quando vocês estiverem. Eu falo que muitas vezes a nossa cabeça vira um emaranhado, um novelo de lã. E a terapia, o acompanhamento psicológico vai ajudar você a pôr ordem nesse novelo, nessa bagunça interna. Nós sabemos que a adolescência, né, na verdade, assim, nós formamos a nossa personalidade, né, desde que a gente nasce de acordo com as experiências, com os ambientes, né, isso é cultural, é tudo mais, né, mas nós sabemos que a adolescência, ela é um fator muito importante, né, para a vida adulta, né, então as experiências da adolescência, elas são determinantes, né, na vida adulta, no sucesso e tudo mais, né? E aí, como a gente tem um público aqui bem, né, bastante adolescente, nós somos uma ETEC, né, que tem ensino médio integrado, então nós temos muitos adolescentes, a gente respira adolescência, né? E o que nós mais queremos na vida, nós como profissionais, é ver esses adolescentes bem, felizes, nós queremos ver eles com sucesso, né? Buscando as oportunidades na vida. Nós sabemos que muitos vão terminar ali, eles vão vão direto para o mercado de trabalho, outros ainda vão passar por mais alguma formação acadêmica, né? E aí eu quero, né? Não é pergunta, é só uma colocação mesmo. Quero colocar assim para vocês que é muito importante que vocês cuidem do equilíbrio emocional, né? Sim. Então, até no começo, né, no início da palestra, a Renata ela colocou sobre a pressão social. Então, nós vivemos, né, essa pressão social. Então, hoje ainda nós discutimos, nós falamos muito mais sobre assuntos que durante muito tempo foi velado, foi considerado ruim, né? Por exemplo, falar hoje sobre a discussão de gênero, religião, política, e a gente sabe que tudo isso, né, leva aí a um movimento interno, a esse emaranhado, talvez, de emoção que você está colocando, que você está falando, né, Renata? Então, é muito importante que a gente tente se entender, né? E que isso não seja uma obrigação também. Não, eu preciso entender a minha mente certinho, como que ela é, né? Sou tão organizada que está tudo dentro de um armarinho lá, né? Cada emoção, cada coisa no seu lugar. Então, existe essa cobrança também, né, Rê? Então, é muito difícil para a gente, nós que somos assim, adultos, já vivemos, digamos assim, grandes, né? Grande parte, assim, eu quero viver muito mais ainda, claro, né? Espero que eu não esteja na metade da minha vida, mas eu já vivi bastante. Já passei por várias dores e por muitos momentos de alegria, né? E eu percebo que, por exemplo, a minha adolescência, ela foi fundamental para entender onde eu estou agora, o que eu sou agora, o meu posicionamento e tudo mais. Então, é um momento de vocês realmente não quererem entender tudo agora, né? A gente vai entender as coisas no momento certo. Né? Porque assim, né, a adolescência já é considerada uma fase de confusão.
E o que eu particularmente percebo muito, que muitas vezes os jovens, eles querem aos 15, 16, 17 anos já saber tudo o que vai acontecer e acertar tudo, e porque eu vou fazer essa faculdade, eu vou trabalhar ali, eu vou... E não, as coisas não são assim. Os próprios jovens, eles se cobram muito, né, Rê? No sentido de que não, eu tenho que fazer, eu tenho que começar a trabalhar, porque eu tenho que saber o que eu quero. E muitas vezes a adolescência é uma fase que a gente está meio que perdidão ainda. A gente está naquela fase de descobrir que o nosso pai e nossa mãe erra, e descobrir quem somos nesse mundão, e ao mesmo tempo tem toda essa questão de mercado de trabalho, de profissão. Então, muitas vezes, até nós adultos nos cobramos, mas na adolescência é como se a gente já tivesse que ter resposta para tudo, e principalmente a gente achar que a gente não pode errar. Não, mas eu tenho que tomar a decisão certa, eu não posso errar. A gente vai errar muito. Eu também já tomei aqui mais ali, né? Olha, eu continuo errando e eu sei que eu vou errar muito ainda. E às vezes a gente tem que ter essa consciência que aprendizado eu posso tirar dos erros, né? Outra coisa muito legal desse filme Divertidamente é que eu preciso comentar. Eu não vou dar muito spoiler para quem quiser assistir, mas o filme ele é muito interessante porque ele mostra a importância, às vezes, da gente entender a nossa tristeza. Porque às vezes a gente quer negar, a gente quer mostrar que a gente está feliz, que a gente quer mostrar que está tudo bem. E muitas vezes a gente precisa se fechar no nosso mundinho e falar: o que essa tristeza está me mostrando? O que isso significa para mim? Eu não estou legal. Eu estou triste porque eu estou preocupada, eu estou confusa. O que aconteceu porque eu estou tão triste? A gente não pode simplesmente pegar o tapete e querer colocar por cima, porque isso vai gerar essas gavetas todas confusas também, né? Então, eu sei que é um desafio falar isso, mas eu acho que a gente precisa falar para os jovens calma e paciência, principalmente com a questão da saúde mental, de entender as próprias emoções. Porque é um turbilhão de emoções, e na juventude a gente vivencia tudo isso muito intensamente, né, Rê? Parece que é tudo muito, muito grande. Então, com certeza. Flávia, quer falar alguma coisa? Tem uma professora presente, que é a Flávia. Deixa eu ver se tem mais algum professor. Não precisa aparecer na câmera, Flávia. Eu não vou fazer uma foto horrorosa de você hoje. Não é porque ontem eu fiz uma selfie, ela falou, só eu para ficar com essa cara de doida. Não é que nem quando trava, né? Trava nas piores. É, verdade. Nós também temos a nossa diretora, ela também entrou para acompanhar um pouquinho da nossa conversa aqui. Muito obrigada, pessoal, que entrou. Tá muito esclarecedora. Obrigada, Flávia, pela colocação, viu? Olha, gente, então é isso. Eu fico muito contente, eu agradeço bastante, né, Renata? Esse é um assunto que a gente conversaria e falaria, né, durante muito tempo. Então, eu tive até um contato com, talvez você conheça, né, a Thaís, que é da Pavanello, né, que é da Casa Unimed, que também realiza um trabalho com adolescentes, né? Aí ontem também nós tivemos o Bruno, né, um psicólogo também que veio conversar com a gente. Agora você, né, conversando aqui com a gente. Esse é um assunto que a gente deveria realmente conversar o ano todo, né? Até a formação nós não temos, né, ainda esse profissional da psicologia, Renata, nas escolas, né? Nós ainda não temos. Mas vamos torcer para que as nossas leis, né, mudem e que a gente possa ter esse apoio, né, esse profissional dentro das escolas que é muito importante, né? Na verdade, na escola, muitas vezes é que o jovem, até mesmo o adulto, tal, ele vai trazer as dores dele, né? Sim. Então, às vezes lá na casa ele não se sente à vontade de falar, não se sente à vontade de expor, e aí na escola ele vem e ele se expõe. Então, por enquanto, a gente não tem ainda nem o profissional do serviço social, né, assistente social, e nem o psicólogo. Eu sou super a favor, né, torço muito para que um dia a gente possa ter, até mesmo para que os jovens, os adolescentes, os alunos, eles tenham acesso, né, que a gente possa ser um articulador, que a gente possa fazer parte da rede e poder colocar, né, essas pessoas, né, diante dos serviços, né, que são de direito, é direito do cidadão ter esse serviço, e muitas vezes ele não sabe, né? Então é uma fala aí, vou levantar minha bandeirinha aqui, ó, gente, vamos colocar a profissão do psicólogo e assistente social dentro das escolas, que vai ser muito, muito importante.
Porque muitas vezes nós acabamos sendo só uma portinha mesmo, né? A gente ouve, a gente acolhe, a gente compreende, mas nós sabemos que os adolescentes ou até os jovens mesmo, né? Eles enfrentam essa resistência lá fora, né? E a gente também não tem muito braço para poder colocar essa pessoa dentro do serviço certo. A gente pode até falar, olha, procure isso, procure aquilo, mas não existe, né, esse meio. Por isso que eu acho importante essa presença aí, né? Olha lá, todo mundo apoio psicológico da escola. Apoia, a gente, né, é verdade, é porque é um profissional e que antes a gente não falava tanto sobre isso, né? Falava psicologia, mas né, não tinha tanto. E hoje eu vejo que a oferta, né, no mercado aí é bem grande. Acho ótimo que assim mais pessoas vão procurando suas terapias, vão procurar se entender, né? E isso vem tornando aí a nossa vida em sociedade mais fácil. Falar sobre esses tabus, sobre esses problemas, é a melhor forma da gente se conscientizar. Então, nós precisamos ter esse trabalho. Até a Thaís, né, que conversou comigo durante essa semana passada, aliás, ela até queria fazer uma proposta, né? Falei, vamos deixar para o ano que vem, que esse ano já está muito, já está aí no final, né? Mas a proposta dos grupos, né? Dos grupos de apoio, né? Porque bem legal. Às vezes a pessoa também não se sente bem em falar sozinha, né? E às vezes num grupo de apoio, numa rede ali, né, de confiança, a pessoa ela se expõe, ela até encontra e até pode até ver que ela não tem problema nenhum, né? Com certeza. Então é muito importante. Então a gente quer cada dia mais realizar esse trabalho, trazer essas discussões e com certeza você como profissional trouxe essa informação de uma maneira muito esclarecedora, né? Sinta-se muito bem-vinda aqui na nossa ETEC Salles Gomes e quando a gente puder fazer tudo no presencial, né? Nós que delícia. Já estamos fazendo algumas coisinhas, mas mesmo assim a gente ainda tem medo, a gente ainda tem receio, né? Existe uma falsa sensação de que está tudo sob controle, mas a gente sabe que é difícil, né? Então, por enquanto, né, nós mantivemos aqui o nosso contato, a nossa palestra online, nossa videoconferência, né? O novo normal, mas que você possa estar lá na nossa ETEC, nos próximos eventos. Renata, esteja super, né, acolhida, convidada, tá? Agradeço aos alunos também que estão presentes, que ficaram aqui, né, que ouviram. Lembrando que logo depois essa palestra vai estar disponível lá nos nossos canais, nas nossas redes sociais, tá bom, Renata? Direito de imagem aí, hein? Já foi conversado, hein? Sim. Mas que esse seja o início, né? E que nós possamos ser o apoio dessas pessoas, estar atentos, né, aos sinais das pessoas, que a gente possa diminuir esses números. E nós, com certeza, são as pessoas que fazem a diferença nesse mundo. Então, que essas pessoas sejam conscientes, que essas pessoas estejam preparadas, né, para esse mundo, para essas situações que nós estamos vivendo. Com certeza. E principalmente, né, Renata, agradecer o teu convite, agradecer a todos que estão aqui participando. Grata, Flávia, pela colocação também, né? E assim, a compreensão de que o psicólogo também não é só para a pessoa que está com depressão, para a pessoa que está com transtorno de ansiedade. Às vezes, vocês podem procurar o psicólogo para lidar com essas questões da adolescência, para lidar com alguma confusão interna que vocês estão vivenciando. Então, assim, o psicólogo vai te ajudar, vai conversar com vocês para entender melhor essa situação toda e vocês se entenderem melhor também. Então, desmistificar até isso. Que às vezes eu só vou procurar o psicólogo se eu estou com uma depressão ou se eu estou com uma ansiedade exagerada. E não, para qualquer questão emocional, vocês podem procurar ajuda profissional. Eu sou suspeita de dizer, mas eu digo que pode te ajudar muito. E quem sabe, num próximo momento, Renata, um bate-papo sobre emoções, sobre sentimentos, não necessariamente os transtornos, as questões que são mais graves, vamos dizer assim, né? Porque todos nós, e eu acho que a gente tem que falar muito sobre emoções. Eu falo que a gente vem com uma crença de achar que não pode ter medo, que não pode ter insegurança, e a gente sempre tenta mostrar a máscara do fortão. E nós não somos isso, somos fraquezas, somos limitações, estamos outras coisas aí que a gente tem que olhar. Muito obrigada, viu, Renata, pelo convite. Eu que agradeço.
Gente, nosso Setembro Amarelo fica por aqui. Hoje é dia 30, 9 horas da noite, né? Nós estamos aqui encerrando com chave de ouro nesse bate-papo com Renata em dobro, né? A Flávia até colocou aí, parabéns, Renata. Então, Renata em dobro, né? É um prazer recebê-la, estar com você novamente, né? Eu já conheço a Renata há um tempo, trabalhei com ela e a gente está aqui, né? Firme e forte, fazendo o nosso trabalho, levando um pouquinho do nosso profissional, daquilo que a gente tem, para a gente poder transformar e fazer um mundo melhor. E isso vocês também, né? Os alunos, professores, o pessoal que está aí, é isso que a gente faz. A gente só está aqui, né? Para a gente transformar, né? A nossa sociedade, transformar as pessoas, né? De uma maneira melhor, tornar tudo de um mundo, né? Ver o mundo de uma maneira melhor também. E que a gente possa fazer isso por meio da educação, por meio do debate e principalmente por meio do respeito. O respeito é muito importante, tanto no Setembro Amarelo, no Outubro Rosa, no Novembro Azul, não importa, né? Qual seja o mês e qual seja a cor. O importante é a gente respeitar a diversidade, respeitar um ao outro, tentar compreender e principalmente auxiliar, ser o apoio um do outro, tá bom? Muito obrigada, gente, e até mais. Tchau, tchau, obrigada.